Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, John Rosenstern, Dave Smith, e é um prazer e um privilégio, sério mesmo, estar com você aqui hoje. Obrigado por separar um tempo, espero que você fique todo o programa, mas estamos felizes de ter você conosco, saiba disso. Lauren, leia o versículo 18, por favor, do capítulo 8 de Daniel. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra. Adormecido, ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Com o meu rosto em terra não foi um acidente. Daniel sentiu que não era digno nessa presença. E o Senhor é capaz de causar, talvez algumas pessoas estejam assistindo agora e você decepcionou o Senhor. Você caiu e se encontrou até no chão, mas o Espírito Santo pode te levantar. E eu lembro de ouvir um pregador, não vou falar o nome dele, mas ele tinha caído e não sei como foi a situação, e não é da minha conta, mas ele tinha caído e quase o matou. E ele se trancou em um quarto e disse, eu não vou sair e encarar as pessoas mais, eu não consigo, não vai dar. E ele desistiu, disse, vou parar de pregar, não vou mais pregar, porque eu caí. E o que ele fez eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas então, ele tinha um televisor naquele quarto e ele ligou no nosso programa, era um domingo de manhã e o Senhor tem uma forma de falar diretamente com uma pessoa. Eu nunca tinha escutado falar dele, eu não o conhecia naquela época. E eu disse, você decepcionou o Senhor e está em uma condição terrível agora. Mas se levante. Você é filho de Deus e foi chamado por Deus. Você se arrependeu, seja do que for, e agora sumiu. Se levante. E ele disse, irmão Swaggart, ele mesmo me disse isso. Ele falou, eu estava ali chorando muito. E porque eu pensei que era o fim. Veja bem, o chamado de Deus não tem arrependimento. O que Deus faz, ele não cancela. Fica ali para sempre. O que ele espera é que venhamos a endireitar nossa situação com ele. E ele volta a nos usar. E ele disse, no meu espírito eu tinha desistido. E tinha me trancado em um cômodo, nem acendi a luz. Fiz aquilo por vários dias. E ele disse, quando você falou aquilo, mesmo sem me conhecer, ou conhecer o que estava acontecendo comigo, o Espírito Santo era quem sabia. E aquilo o levantou e o fez ficar de pé. E hoje ele está pregando o Evangelho. E é assim que deve ser. Dá para imaginar o que Pedro sentiu em João 21, depois que traiu ao Senhor e foi pescar, voltando para a sua antiga vida, de certa forma. Ainda assim, o Senhor foi aonde ele estava e operou um milagre parecido com aquele que aconteceu quando ele foi chamado. E disse para ele, apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro usou uma palavra que o Senhor não usou, que não queria dizer amor supremo. O amor que Jesus usou foi um amor supremo. Mas como você disse, ele falou, apacente minhas ovelhas. Ele não disse, fique vários anos ali, talvez um dia você volte e talvez eu vou deixar você testificar uma hora ou outra. Não foi isso que ele falou, não é? Deus não tinha terminado de trabalhar na vida dele. Não, o sangue de Cristo derramado no Calvário limpa e não chame de impuro o que eu purifiquei. É isso aí, exatamente. Desprezar o Espírito de Cristo e o sangue de Cristo é muito perigoso, irmão Swaggart.
E todos nós, irmão Swagger, temos que viver entendendo o que Cristo fez. Pois cada um de nós, de maneiras maiores ou menores, vamos cair, vamos falhar. E temos que entender que ainda que Deus nunca aprova, Ele não nos joga fora. Se jogasse, ninguém ia poder fazer a obra. Não estou dizendo que Daniel fez algo errado, não me entenda mal. Mas estou dizendo que existem muitas pessoas que decepcionaram ao Senhor e caíram de cara no chão, vamos dizer assim. E o Espírito Santo está dizendo: eu te toquei, se levante, não fique deitado aí, se levante. E acredito que o Senhor está falando isso para algumas pessoas agora. Você está ouvindo o que estou dizendo? E Ele está te dizendo: eu ainda vou te usar se você deixar. Eu ainda vou abrir as janelas do céu se você deixar. Eu te chamei, e o chamado de Deus é sem arrependimento. E quem Ele chamou, você não amaldiçoa. Não faça isso. Então, se levante, é o que Ele está te dizendo. Se levante. Muito bem, pode continuar, a não ser que vocês queiram dizer outra coisa. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sim, sim. O que Ele determina não falha. E elas se renovam a cada manhã. A misericórdia reescreveu minha vida, reescreveu a minha vida. Eu devia estar destruído, mas a misericórdia reescreveu minha vida, e glória a Deus por isso. Muito bem. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. O que há de acontecer no último tempo fala da indignação de Deus para com Israel. E para essa indignação, Ele estabeleceu um limite. Mas a segunda parte da indignação mencionada aqui fala da segunda parte, ou dos últimos dias. Dessa indignação tem a ver os dias da grande tribulação. Foi o que Deus falou para Daniel 2.500 anos atrás, mostrando que Deus, Ele é quem tem a palavra final em todas as coisas, e que Ele não está se perguntando o que vai fazer. Ele sabe o que vai fazer. E então Ele está dizendo para Daniel: o que estou para te dizer é para o tempo determinado, e o fim vai vir. E eu disse há uns 2 ou 3 programas atrás, senhoras e senhores, estamos vivendo agora próximos desses tempos que Deus mencionou em relação a Daniel e o que Ele disse que iria acontecer. Não vai demorar muito tempo. Estamos falando de centenas de anos? Não. Não. E a Bíblia diz que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ele está falando da igreja. Destes, afasta-te. Então, tempos trabalhosos é o que estamos vivendo agora. Por isso eu disse que pode parecer que o Senhor não esteja se movendo. E espiritualmente falando, é meia-noite, vamos dizer assim. Mas, senhoras e senhores, é uma ótima hora para Deus se mover. Não importa quando seja ou aonde seja, certo? O Senhor não está atrasado em suas promessas, mas Ele é longânimo. O que isso quer dizer, Dave? Às vezes perguntamos por que as coisas não acontecem mais rápido. Como lemos, Deus tem um tempo estabelecido para tudo. E algumas pessoas pensam: por que você não está destruindo essa nação como destruiu Sodoma e Gomorra? Já ouvi pessoas dizendo isso, mas Deus está esperando por almas que ainda precisam ser salvas, para que não pereçam. Certo, Ele disse para Ló, através do anjo: eu não posso fazer nada até que você saia dessa cidade. Mostrando o quanto poder, se é que vamos usar essa palavra, que o Filho de Deus tem em relação às coisas. Se pessoas o bastante orarem e acreditarem em Deus, essa nação pode mudar, verdade. Pode ter um efeito positivo e poderoso sobre ela, não é? Verdade.
Isso não é fácil de fazer, mas pode ser feito. Muito bem, versículo 19. Estamos no 20. Verdade, versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Daniel serviu nesse império por vários anos antes de morrer. Foi o império que derrotou o Império Babilônico. E Daniel, acho que agora tinha 80 anos de idade, ou até mais, talvez quase 100 anos. E então ele serviu, e foi quando o rei colocou ele na cova dos leões, não foi? Com os medos e persas? Sim. E quão abençoado foi esse rei de ter alguém como Daniel em seu reino. Verdade. E é a maior bênção de qualquer país ou qualquer cidade, é ter homens chamados por Deus, cheios do Espírito Santo, em seu meio. É o maior atributo que uma cidade ou um país realmente pode ter. E claro que eles não sabem disso, os governantes não estão nem aí. Mas até hoje é o que vale. Interessante foi que antigamente, com Faraó e José, ou o rei era Dario, e ele entendeu o que Daniel era, e viu imediatamente quando ele ficou preso, tentando trazer uma sentença sobre Daniel, ele não queria que isso acontecesse. Ele reconheceu o valor de Daniel, e quando chegou a hora, ele correu para aquela cova antes do sol nascer e perguntou: o seu Deus pôde te libertar? Olha só, mostra que Daniel estava testemunhando para ele. Sim, existe um poder disponível. Os medos e os persas, se me lembro bem, governavam o mundo naquela época, quando os filhos de Israel, ou o primeiro grupo, voltou para a terra prometida, depois de estarem espalhados por vários anos. Acho que estou certo, me corrija se eu estiver errado. Certo, com o decreto de Ciro. Então, chegou um rei ali que não gostava muito de Israel e exigiu que o trabalho no templo cessasse, pediu que eles parassem. Foi aí que Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias, e eles começaram a profetizar, e falaram para Zacarias, eles falaram para Zacarias, para falar para Zorobabel: não é por força, nem por violência, nem por força humana ou poder humano, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, e essa montanha será removida. E ele estava falando daquele rei em relação a essa montanha que recebeu instruções para parar o trabalho no templo. E é isso que Satanás ama fazer. E eles tinham parado, desistido, por 16 anos. Sim, por vários anos. Mas, quando começaram a profetizar, e Deus começou a se mover naqueles homens, Ageu e Zacarias, primeiro fazendo uma obra no coração de Zorobabel: tire essas vestes sujas e vista essa veste branca de justiça, algo desse tipo. Josué, o sumo sacerdote, estava manchado, vamos dizer assim, mas foi interessante que quando começaram a pregar e começaram a declarar, ainda antes de receber o apoio dos medos e persas para fazer o que iam fazer, o povo foi movido pelo Espírito de Deus, por Ageu e também pelo profeta Zacarias. Eles foram movidos pelo Espírito e começaram a trabalhar imediatamente, ao contrário do que o rei determinou. Então, não esperamos até que a situação esteja perfeita. Nos movemos com o Espírito de Deus. Nos movemos quando o Espírito manda mover e fazemos o que ele manda fazer. Pois esse é o tempo do Senhor. Se você esperar para que tudo fique perfeito, isso nunca vai ser feito, nada será feito. E temos que usar o provérbio como eles usaram na época. Não é hora de construir a casa do Senhor, mas a minha casa. Não pode fazer isso. O Senhor não se agrada disso. E então ele colocou buracos na bolsa de dinheiro deles. É mesmo, para que eles se preparassem. Mas olha, eles acabaram acordando, verdade. Mas houve um mover e um operar do Espírito Santo. E nunca esqueço,
quando estamos na maratona diante do povo, irmão Swagger, não é uma manipulação de pessoas que é necessária. Se contarmos a necessidade para eles e dissermos o que Deus quer fazer, é o bastante, porque o Espírito de Deus sonda os corações famintos e reconhece isso. E eu já vi vez após vez, onde as pessoas respondem só porque o Espírito de Deus se move. E você disse isso a semana inteira. O que precisamos é do mover e do operar do Espírito Santo, pois quando ele toca o coração das pessoas, através da proclamação dos profetas, através da proclamação dos pregadores, as coisas são feitas para Deus. É verdade, mas é o que Satanás quer fazer, parar a obra, cessar. E Deus ajudou cristãos que ajudaram Satanás a pará-la. Mas olha, o Senhor ainda está dizendo, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ele ainda está dizendo isso, é verdade. A obra é feita pelo Espírito dele. Certo, e essa situação aí, por que Deus queria aquele templo reconstruído? Ele queria ter comunhão com seu povo. E ele queria que eles fossem abençoados e ajudados. E foi assim que ele tratou com eles através do templo, oferecendo sacrifícios. Eu ia dizer que, na verdade, o templo representava o plano de redenção de Deus para o mundo. E Israel, olha, o templo que Salomão construiu, que era 1000 vezes ou 1 milhão de vezes mais glorioso do que este templo, ainda que os dois foram construídos para Deus, era chamado de casa de sacrifício. Exato. E por isso é muito importante, você sabe, e o povo sabe, como estudantes da Bíblia, que os judeus voltaram para a terra e a primeira coisa que construíram, instruídos pelo Senhor, foi um altar. Quando você coloca a cruz no lugar correto, aí você tem uma mensagem que toca ao mundo. Por isso foi tão importante, porque tudo no tabernáculo e depois tudo no templo apontava para o Calvário, para Cristo. O que estamos vendo agora, Lauren, e que vamos continuar a ver pela graça de Deus, não acho que seria possível sem o entendimento da cruz. Claro que não. De maneira alguma, não mesmo, porque é o tempo dele, como John disse em outro programa, é o momento dele. Os vasos têm que estar preparados para se tornarem trabalhadores na colheita. E quem faz isso é a mensagem da cruz. É verdade. É o que a mensagem está fazendo. E por que esse é o caso? Acho que simplesmente é porque é mais importante. Sabemos que o trabalhador é mais importante do que o trabalho. Deus não vai usar pessoas que ele tem que lançar fora. A segurança que vem através do entendimento de Cristo e do que ele fez, o crescimento que a pessoa vai viver, equipa ela para fazer a obra sem que a obra esmague o indivíduo. Você precisa da fundação de como viver para Deus ativa para que você faça algo para Deus. Porque o Senhor deu essa promessa tremenda? Porque ele não deu isso há 100 anos atrás? Ele deu, mas não no sentido de como ele está agindo hoje. Olhamos para William Durham de Chicago em 1911, 1912. Ele foi para a Rua Azusa e literalmente pregou a mensagem da cruz e produziu o que chamamos hoje de controvérsia da obra consumada. As Assembleias de Deus se separaram do movimento de santidade daquela época, porque o movimento de santidade dizia que o batismo com o Espírito Santo era a segunda obra da santificação de John Wesley. E aqueles que depois se tornaram Assembleia de Deus disseram, não, a obra consumada de Cristo é o que nos traz um complemento, e eles estavam certos. O batismo é para serviço. Então, em 1911 e 1912, houve uma separação. E o Durham trouxe um segundo avivamento. De 1906 até 1909, a Rua Azusa estava pegando fogo, mas o avivamento apagou.
E quando ele voltou da área de Chicago, depois de ser cheio na Rua Azusa, ele voltou com o conhecimento dessa mensagem. E você perguntou, o que estou dizendo é que essa mensagem não é nova, mas nunca houve um tempo na igreja, na história da igreja, quando ela pôde ser apresentada em uma plataforma como a que você tem aqui. Nunca teve essa plataforma. Voltamos para o tempo do Senhor e o que Ele está fazendo nesses últimos dias. Ele teve que trazer essa mensagem à frente para preparar o povo, para que se tornassem o que vão se tornar, para que fossem trabalhadores, trazendo a colheita. Essa mensagem é o que faz isso, verdade? Mas eu fui criado em uma Assembleia de Deus e era uma boa igreja. O pastor amava a Deus, mas eu nunca ouvi uma só mensagem na obra evangelística em toda essa nação. Lendo tudo que eu podia que tinha a ver com a obra de Deus. Eu nunca ouvi nada sobre isso, nada. Eu concordo com você. Olha, as pessoas escreveram e você, de uma certa forma, descobriu o C.H. Mackintosh, o Andrew Murray, o movimento carismático. Haviam partes disso, mas qualquer outra coisa, irmão Swagger, o tempo de Deus é tão vital e eu acredito que Deus te mostrou para um tempo como esse, para apresentar essa mensagem, para equipar o corpo de Cristo, para trazer essa mensagem para o corpo de Cristo, para termos trabalhadores. Isso não é novidade, não tem nada de novo aqui. Então você encontra pedaços dessa mensagem em todo o corpo de Cristo por todo o tempo, mas na realidade nunca teve a plataforma ou a audiência que o seu ministério tem. Nunca. É como um fazendeiro. O fazendeiro, ele ara a terra, enquanto ele vai saindo, vai plantando sementes. Essas sementes, elas têm que ser preparadas, precisam ser regadas e demora um tempo para que elas apareçam. E Deus tem preparado o solo do coração das pessoas, tem preparado para receber a mensagem. Porque se a semente cair em um coração que não está preparado, é como cair em terra dura. Então ele não vai germinar e não vai produzir a colheita. E como temos falado, o David disse muito bem, a colheita virá, mas primeiro tem que vir essa preparação. Os corações têm que se preparar para receber. E John, eu conheço uns pregadores, já tive o privilégio de ministrar com eles. Homens que amavam a Deus, que amavam muito a Deus e que tocaram esse mundo. Tive o privilégio de aprender com Aaron Trotter por um curto período de tempo. E eu nunca senti uma unção do Espírito Santo como a que esteve no ministério daquele homem. Foi fenomenal. Eu me lembro que no primeiro culto aonde estive, e não sabia quem ele era, nunca tinha escutado falar dele. Ele nem terminou sua mensagem, mas naquela manhã ele disse: se você estiver além da cruz, você desviou. Não há esperança para você. Eu olhei e haviam pregadores correndo até a frente, correndo, os pregadores para chegar no altar, esses pregadores. E eu fiquei assentado ali e vou terminar de contar no próximo programa. O nosso tempo acabou. Me desculpa, amigo, mas eu não tenho nada a ver com os relógios. Não perca o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.